Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre verossimilhança e sobre catarse, ok? A verossimilhança é um conceito, tá, da literatura que encontramos na Poética de Aristóteles. Eu vou mandar no grupo, né, da geral da escola, essa Poética de Aristóteles que vocês podem ler. Na verdade, ele é um livrinho, né? Eu acredito que que eu vou mandar para vocês em PDF não é o livro todo. Então, quem quiser comprar o livro, pode comprar, é bem interessante, né? E fala um pouco sobre essa escrita, de como escrever uma peça e de várias outras coisas também que a gente fala no teatro. Enfim, não vou falar sobre a Poética de Aristóteles, vou falar da verossimilhança, que é um conceito que a gente encontra lá, tá? O Aristóteles, ele diz: a obra do poeta não consiste em contar o que aconteceu, mas sim coisas quais podiam acontecer, possíveis no ponto de vista da verossimilhança ou da necessidade. Ou seja, a verossimilhança, ela é a verdade dentro do contexto da obra, né? Então, não quer dizer necessariamente que a verossimilhança, ela precisa ser uma história real, né? Uma história que acontece no dia a dia. Não. A verossimilhança, ela precisa, é a verdade dentro daquele contexto literário. Então, por exemplo, existe verossimilhança em textos que são fantásticos, né? Por exemplo, a gente percebe muito em contos de fada. Por exemplo, o da Chapeuzinho Vermelho, que tem um momento que eles abrem a barriga do lobo para tirar a vozinha lá de dentro, sendo que, né, se um lobo comesse a vozinha, não ia ter como tirar ela lá de dentro, só os pedaços dela. Mas mesmo assim ela consegue sair viva lá de dentro, eles costuram o lobo e depois ele ainda consegue, ele ainda tá vivo, né? Então, não acontece no nosso dia a dia, acredito que não, mas é uma realidade possível dentro do contexto da história. Então, se o lobo ele pode falar, por que a vovozinha não pode estar inteira dentro do estômago dele, né? Nas nossas tragédias, nossas comédias, nossos textos dramáticos, a gente percebe que todo o texto, todo o contexto, ele tem uma verdade, ele se encaixa. A gente tem que pensar na verossimilhança também quando a gente vai criar alguma cena, né? Então, sabe quando a gente pega no pé de vocês de, ok, você está fazendo uma cena que está trabalhando tal época. Então, você precisa pensar que o figurino também é de tal época. Você precisa pensar que o pensamento, né, de todos à sua volta tem a ver com esse pensamento da época. Eu tenho que pensar que a trilha sonora também é uma trilha sonora ali que é da época. Então, tudo tem que se encaixar. E tudo é possível dentro do contexto. Então, quando a gente vai criar uma cena, criar um espetáculo, né, criar um texto, enfim, eu preciso pensar nessa verossimilhança. Tudo tem que estar bem encaixado, tudo tem que fazer sentido. Eu preciso pensar também, quando eu estou atuando, né, que se na cena anterior aconteceu tal coisa e eu fiquei muito brava com um certo personagem, na cena seguinte, quando eu vejo esse personagem, eu preciso, né, expressar alguma coisa com relação a ele. Eu não esqueço de uma cena para outra que aconteceu. Então, eu preciso dessa verdade. E quanto mais verdade tiver no texto, na minha atuação, em todos os elementos, né, que eu coloco no meu espetáculo, mais o público se envolve, né? Mais eu consigo trazer o público para mim. Que é aí onde a gente entra na questão da catarse, tá? O que é a catarse? Aristóteles também, né, que fala sobre a catarse, ele até fala nesse livro da Poética de Aristóteles, que a catarse no teatro grego, né, eles acreditavam que quando uma pessoa ela ia assistir uma tragédia, principalmente na tragédia, né, eles pensavam na Grécia, mas na comédia também é possível ter essa catarse, mas era mais difícil do que na tragédia. Eles pensavam que a pessoa ela ia assistir aquele espetáculo e aí ela acabava se envolvendo com aquele espetáculo. Ela conseguia se ver, de certa forma, em um personagem que talvez estava vivendo um momento parecido com o dela.
E aí, através dessa vida, né, dessas situações que o personagem vivia, essa pessoa que estava assistindo conseguia se purgar, se purificar dos seus sentimentos com relação à própria vida dela. Então ela tinha uma descarga, né, de sentimentos, uma descarga emocional assistindo aquilo, e aí, de certa forma, ela saía daquele espetáculo com alívio, né, deixando essas coisas para trás. Eu vou dar um exemplo simples. Eu fui assistir o espetáculo, né, na Grécia Antiga, e aí 2 personagens que se gostavam muito, só que eles não podiam ficar juntos porque esse homem ele já era casado, e aí essa mulher não ia de forma alguma se envolver com ele porque isso é errado. Digamos que eu estou nessa mesma situação aqui no dia a dia. Eu gosto de uma pessoa, mas ela é casada, eu não posso ficar com ela. E aí tudo que aquele personagem viveu, seja ele perceber que não pode realmente ficar, ou seja, ele conseguir ficar com essa pessoa, eu acabo me envolvendo com aquilo, eu acabo me deixando levar, né, pelas emoções do personagem e tudo mais, e eu consigo me purificar desses sentimentos que eu tava trazendo aqui dentro de mim. E eu saio desse espetáculo mais livre, mais leve, né, purificada desses desejos que são impróprios, né. Hoje em dia, a gente não pensa na catarse muito nessa questão de descarga emocional, né, de se purificar e tudo mais. Apesar que quem nunca, né, estava lá no momento triste da vida, chateado, e não foi escutar uma música, né, pra ir pro fundo do poço mesmo. Ou foi assistir um filme que você sabe que é muito triste, que você vai chorar horrores. Então eu acredito que role mesmo essa descarga emocional, né. Mas hoje em dia a gente não vê mais muito dessa forma a catarse, né? A gente pensa na catarse pensando nas 4 paredes. Então, os personagens, eles estão vivendo aquilo naquele momento, né? Quem tá assistindo, eu como público, não vejo eles como atores interpretando personagens. Eu vejo eles mesmo como a Maria e o João que estão vivendo aquilo naquele momento. E aí essa catarse, ela serve também para trazer o público emocionalmente pro meu espetáculo. Então as pessoas choram junto com o personagem, dão risada junto com o personagem, ainda saem, né, do espetáculo, se for um espetáculo que impactou, conversando, né, com um amigo sobre o que ele pensa sobre o que vai acontecer com a Maria agora que o espetáculo aconteceu. Será que ela vai continuar triste? Será que ela vai conhecer outra pessoa? Então o que eu estou fazendo no palco, né, nessas 4 paredes, é tão real, os personagens estão vivendo aquilo naquele momento mesmo, né, com tanta intensidade, com tanta verdade, que as pessoas saem do meu espetáculo realmente acreditando naquilo e realmente se envolvendo com aquilo. A gente percebe muito a catarse, né, no nosso dia a dia mesmo, assistindo uma novela, assistindo um filme. Quem que não tá assistindo a novela lá, ou percebe que a mãe tá assistindo a novela, acontece alguma coisa e a mãe começa a xingar a televisão porque tal fulano mentiu sobre tal coisa, traiu o ciclano. Então isso é a catarse rolando, né? Eu me envolvi emocionalmente com aquilo e eu acabo trazendo aquilo de certa forma pra mim, né? Tanto que a gente acaba chorando ou rindo junto porque a gente tá nesse envolvimento com o personagem. Então é basicamente isso que a gente vai falar hoje. Verossimilhança, a verdade dentro do contexto da história, tá? E a catarse, pensando na catarse da Grécia, a purificação, né, a purgação de desejos. Então eu acabo me envolvendo emocionalmente e deixo uma descarga emocional ali e saio limpo, puro dos meus desejos impuros do espetáculo. E como a gente pensa hoje, é mais de realmente se envolver emocionalmente com aqueles personagens, acreditar que aquilo realmente está acontecendo. Ok? É isso por hoje, galera.